Sinto meu corpo mudar, a pele esticar, os ossos rangerem em um ritmo que não é meu. A voz não é mais minha voz, e ele sussurra que já está dentro, que sempre esteve. Meu nome é Valmir, 42 anos, e a história que vou contar começou no inverno gelado de 2017, lá no sítio Água Limpa, em Itapeva, interior de São Paulo. Eu sou um profissional de reformas, passei a vida erguendo e consertando, mas nada me preparou para aquilo que desfez a minha própria estrutura. Eu estava sozinho na propriedade do Dr. Plínio, uma fazenda antiga, isolada, apenas o mato e o silêncio faziam companhia. As noites ali eram longas, escuras, com o frio cortando a pele, penetrando os ossos. Eu sentia uma solidão pesada, mas era o trabalho. Eu precisava terminar a reforma. Naquela primeira noite estranha, a lua era uma fatia fina no céu negro, as árvores balançavam lá fora com um chiado arrastado. Eu estava na cozinha, jantando um pedaço de pão com café, já tarde da noite, talvez quase meia-noite. Foi quando ouvi tum, 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 3 batidas leves na porta de madeira. Eu parei. Escutei. Nada. Pensei que era o vento, a madeira velha estalando. Voltei a comer. Tum, tum, tum. Mais uma vez, agora um pouco mais fortes, mais distintas. Meu coração começou a bater mais rápido. Não era o vento, era muito rítmico. Não havia ninguém por perto, o sítio mais próximo ficava a quilômetros. Eu me levantei devagar, senti o sangue gelar. Quem seria a essa hora, naquele lugar ermo? Fui até a porta, meu corpo tenso, cada músculo em alerta. Eu olhei pelo olho mágico, mas só vi a escuridão, uma escuridão sem fim, sem forma. Não havia vulto, não havia sinal de presença humana. Abri a porta um pouco, com cautela. O ar frio invadiu o ambiente, mas não vi nada, só a noite, as sombras dançando. Fechei a porta rapidamente, trancando com todas as voltas possíveis. Eu tentei me convencer de que era cansaço, a mente pregando peças. Eu não dormi direito naquela noite. Na noite seguinte, a rotina se repetiu, as batidas voltaram, mais insistentes, mais fortes. Tum, tum, tum. E depois, arranhões. Unhas arranhando a madeira, um som áspero, agoniante, como se algo estivesse tentando rasgar a porta. Eu tremia, meu corpo suava frio, mesmo com o inverno intenso. A voz veio depois, sofrega, baixa, arrastada. Valmir, está frio aqui fora. Deixa eu entrar, Valmir. Era uma voz que parecia humana, mas havia algo errado, algo oco, uma imitação perfeita, mas sem alma. Não parecia com ninguém que eu conhecia, mas era estranhamente familiar. Eu me encolhi no canto do quarto, cobri a cabeça com o cobertor, como uma criança. Chorei em silêncio, rezando para que aquilo fosse um sonho ruim. Não era um sonho. As batidas e a voz se tornaram minhas companheiras noturnas. Elas pediam, suplicavam para entrar, sempre com a mesma frase, sempre o meu nome, Valmir, com a promessa de que estava muito frio lá fora. Eu estava perdendo o sono, perdendo a sanidade. Meus dias eram arrastados, meus olhos fundos, meu corpo exausto. Um dia, o vizinho, Clovis, apareceu para trazer alguns mantimentos. Ele era um homem velho, de poucas palavras, mas com um olhar que parecia ter visto muito da vida. Eu não aguentei, desabafei, contei tudo sobre as batidas, os arranhões, a voz. Ele ouviu em silêncio, seu rosto impassível. Quando terminei, ele suspirou pesadamente. É o bicho que pede licença, Valmir. Ele disse, sua voz rouca, uma lenda antiga daqui da região. Ele não pode entrar sem permissão, por isso ele te chama, ele te engana. Ele imita as vozes das pessoas que você conhece, das pessoas que você amou. Ele se alimenta do seu medo, da sua solidão. Ele precisa de uma brecha. Eu senti um arrepio profundo, um calafrio que percorreu cada nervo. Naquela mesma semana, a voz mudou. Valmir, sou eu, Odair. Deixa eu entrar, Valmir. Estou com muito frio. Odair era um antigo vizinho, um bom homem.
mas que não via há anos. A voz era idêntica, a entonação perfeita. Meu coração disparou, uma esperança tola acendeu em mim. Podia ser ele mesmo, vindo me ajudar. Eu me aproximei da porta, a mão trêmula na maçaneta. Quase abri, quase cedi. Mas lembrei das palavras de Clovis. Lembrei do aviso. Eu hesitei. Olhei pelo olho mágico de novo. E então eu vi. Um corpo, parado ali na frente, na escuridão da noite, mas era o corpo de Odair. Seu rosto, seus traços, a roupa que ele sempre usava. Mas havia algo errado, algo terrivelmente errado. Seus olhos estavam vazios, imóveis, como os de um boneco. Seu corpo estava inclinado de uma forma antinatural, os membros tortos, como se algo o estivesse controlando por dentro, puxando os fios. Era Odair, mas não era ele. A boca se abriu, um sorriso macabro se esticou no rosto morto. Valmir, meu amigo, venha me ajudar. Abri a porta. Eu gritei, um som estrangulado, animalesco, que rasgou a noite. Larguei tudo, minhas ferramentas, minhas roupas, minhas poucas economias. Corri para fora, o coração martelando no peito, o ar gélido queimando meus pulmões. Não olhei para trás, nem por um segundo. A imagem do corpo manipulado, daquele sorriso horripilante, estava gravada na minha mente. Eu corri pela estrada de terra, tropeçando no escuro, caindo e levantando. A floresta ao redor sussurrava segredos macabros. Eu consegui uma carona com um caminhoneiro que estava indo para Sorocaba. Contei uma história qualquer, disse que tive uma emergência familiar. Eu não podia falar o que realmente aconteceu, ninguém acreditaria. Em Sorocaba, liguei para Clovis. Com a voz embargada, perguntei sobre Odair. Ele hesitou. Valmir, o Odair faleceu faz umas semanas, cara. Ele teve um infarto. Eu senti um terror gelado me envolver por completo. Odair estava morto há semanas. O que eu vi na porta não era ele. Nunca foi ele. Era o bicho, a entidade que pedia licença, usando o corpo de um falecido como uma marionete para me enganar, para me atrair para fora da minha proteção. Eu achei que em Sorocaba, na minha casa, eu estaria seguro. Pensei que o pesadelo tinha ficado em Itapeva. Eu me enganei. Há alguns dias as batidas começaram de novo, leves, sutis, na porta do meu quarto. Tum, tum, tum. E a voz. Valmir, sou eu, seu irmão. Deixa eu entrar, Valmir. Está muito frio aqui. A voz do meu irmão, idêntica. Mas ele mora em outro estado. Eu sei, eu sinto que ele já está dentro, que ele me seguiu. Olho no espelho e vejo meus dedos se alongarem, minhas unhas escurecerem. A pele do meu rosto parece mais fina, meu sorriso é estranho, os dentes afiados. Meus olhos parecem mais fundos, mais vazios. Eu estou me tornando parte dele, uma marionete, apenas esperando o próximo Valmir para pedir licença. Os 6 dedos, garras afiadas como navalhas, escalavam o vidro traseiro, seus olhos famintos fixos em mim, uma promessa de escuridão que ainda me atormenta todas as noites, rasgando meu sono em pedaços. Meu nome é Jader, e a data exata daquele dia se esvai da minha memória como areia fina entre os dedos, mas a sensação, o calafrio que me invadiu até os ossos, permanece gravado na minha pele. Eu e meu colega Elcio éramos técnicos de instalação de internet via rádio. Nossa vida consistia em levar conectividade a lugares remotos, esquecidos, onde o asfalto cedia lugar à terra vermelha. Fomos enviados para o que parecia ser apenas mais um serviço na pequena cidade de Reserva, no interior do Paraná, uma propriedade rural que o GPS insistia em chamar de agropecuária capa. O chamado veio com uma urgência estranha. O cliente queria o sinal, e o queria para ontem, algo comum na nossa linha de trabalho, mas a localização isolada, a forma como a voz do rapaz da central ficou engasgada ao nos dar o endereço, já era um presságio, uma nota dissonante no ar abafado do verão. A caminhonete velha do serviço, sacolejando na estrada de terra batida, finalmente parou diante de um muro alto, cinzento, maciço, feito de pedras brutas, parecendo mais uma fortificação medieval do que uma cerca de fazenda.
Não havia portão visível, apenas uma fenda, uma abertura estreita que nos engoliu após um ranger metálico, um lamento prolongado que fez Elcio estremecer. Ele me olhou, os olhos arregalados, um suor frio escorrendo pela sua testa. O terreno era estranho, a vegetação rasteira, um gramado mal cuidado, moribundo, se estendia até uma construção principal de arquitetura indefinível, mistura de celeiro antigo com algo modernista, brutalista, feito de concreto aparente e janelas estreitas, escuras como olhos vazios. Havia uma piscina, vazia, seca, o azulejo esfarelando em alguns pontos, e no seu fundo, dezenas de cadeiras de plástico brancas, todas organizadas em semicírculo, voltadas para uma mancha escura e disforme no centro, um ponto preto que parecia pulsar, uma nódoa de terror. Era como se esperassem uma audiência para alguma coisa, um espetáculo macabro, uma encenação de puro pavor. O cliente, um homem pálido, com olhos fundos e sem vida, apareceu da casa principal. Seus passos eram lentos, mecânicos, como os de um boneco, ou talvez um defunto reanimado. Ele não sorriu, não nos cumprimentou, apenas apontou para o barracão onde deveríamos fazer a instalação. Sua voz era monótona, sem inflexão, como um sussurro seco do vento. Ele disse, com uma ênfase estranha, que o fluxo de dados precisava passar sem nenhuma configuração extra, sem interferências, sem nossos ajustes habituais, algo incomum, um pedido que Elcio e eu nunca tínhamos ouvido em nossa experiência de anos. Nos entreolhamos, um arrepio subindo pela espinha, mas o trabalho era o trabalho, e nós precisávamos cumprir a missão. Começamos a instalação no interior do barracão principal, um lugar amplo e escuro, o cheiro de mofo e terra úmida impregnando o ar pesado. Lá fora, o sol castigava, o calor era quase insuportável, mas dentro daquele galpão, um ar gelado e denso parecia emanar das próprias paredes, me envolvendo, penetrando minhas roupas, congelando a ponta dos meus dedos, provocando calafrios que me faziam tremer incontrolavelmente. Enquanto Elcio tentava localizar o melhor ponto para fixar a antena parabólica, escalando uma escada de metal enferrujada, eu ouvi um sussurro, fraco no início, depois mais nítido, vindo do barracão ao lado, que estava lacrado com correntes grossas e pesados cadeados enferrujados. Suas portas pareciam fechadas há décadas. Eu parei. A ferramenta que segurava caiu no chão com um baque seco. Escutei com toda a atenção. Nada. Apenas o silêncio pesado e o próprio batimento do meu coração acelerado. Elcio, lá de cima, perguntou o que era, a voz dele ecoando no espaço. Eu disse que parecia vozes, murmúrios. Ele riu, um riso forçado, tenso. Disse que era só a nossa mente nos pregando peças, o cansaço. Mas o som era inconfundível, uma melodia macabra de vozes inumanas, como se algo estivesse preso lá dentro, lamentando, ou talvez se comunicando. Nossos equipamentos começaram a falhar de forma inexplicável. O testador de cabos que havíamos conectado piscava sem razão, luzes aleatórias se acendiam e apagavam, a tela mostrava códigos desconexos. As luzes da nossa furadeira oscilavam, as baterias se esgotavam em questão de minutos, mesmo as que estavam carregadas ao máximo. Um cheiro forte de queimado, como metal superaquecido, preencheu o ambiente, mas não havia fumaça, não havia fonte aparente. Tudo parecia ter vida própria, uma vida perversa, um espírito maligno que sabotava cada um dos nossos movimentos. Terminamos a instalação de forma apressada. Eu sentia um peso, uma sensação persistente de que éramos observados, cada movimento nosso acompanhado por olhos invisíveis, por entidades que se escondiam nas sombras, esperando. Queríamos apenas ir embora daquele lugar, respirar outro ar, limpar nossos pulmões do mofo, do medo, daquela energia opressora. Entramos na caminhonete, eu liguei o motor, o ronco do motor soou como um alívio temporário. Elcio acendeu um cigarro, o fogo crepitando no escuro, tentando aliviar a tensão que nos sufocava, o cheiro forte de fumaça preenchendo o pequeno espaço, uma tentativa vã de espantar, o mesmo caminho de volta. Mas logo, a poucos metros da propriedade, percebemos que algo estava terrivelmente errado. O pânico começou a se instalar. O odômetro do carro, que deveria marcar nossa distância percorrida aumentando a cada metro, começou a andar para trás, os números diminuindo de forma assustadora, um por um, como se estivéssemos regredindo no tempo, ou pior, como se o caminho percorrido estivesse se desfazendo, se anulando.
Eu pisei no freio com força, a caminhonete derrapou, Elcio gritou, o cigarro voou da sua mão. Olhamos para a paisagem ao redor, a mata fechada, densa, parecia ter mudado. As árvores tinham galhos retorcidos, em ângulos perfeitamente retos, algo que não existe na natureza, uma geometria impossível, como se tivessem sido esculpidas por uma força maligna. A estrada parecia se enrolar sobre si mesma, a mesma curva, a mesma árvore de galhos estranhos, a mesma pedra, infinitamente. Era um loop, uma armadilha temporal, um pesadelo se materializando na nossa frente, nos prendendo naquele inferno particular. Entramos em pânico absoluto. Eu acelerei o carro, o motor urrava. Elcio gritava para eu voltar, para eu parar, mas eu não conseguia. A única coisa que eu queria era escapar dali, fosse para onde fosse. Eu ignorei seus apelos, meus olhos fixos na estrada que se desdobrava e se repetia. Em um trecho daquela estrada interminável, avistamos figuras. 3 seres, criaturas, eles cavavam incessantemente sob torres de alta tensão, torres que não tinham fios, apenas estruturas metálicas vazias se estendendo para o céu cinzento e pesado. Eles não tinham rostos definidos, eram apenas silhuetas esguias, sombras em movimento, com longos membros, e suas mãos cavavam a terra com uma agilidade sobrenatural, parecendo extrair algo da terra escura e úmida. Eu não queria saber o que era aquilo, eu não queria saber o que eles procuravam, o que eles encontravam. A caminhonete parecia lutar contra uma força invisível, o motor roncava, a fumaça saía pelo escapamento, mas a velocidade não aumentava, era como se o próprio tempo estivesse distorcido, nos prendendo cada vez mais fundo naquele inferno. Foi então que Elcio gritou de novo, um grito agudo, cortante, de puro terror, um som que ecoou na mata e me fez congelar o sangue nas veias. Eu olhei pelo retrovisor e a criatura estava ali, se arrastando, subindo na tampa da caçamba do nosso veículo. Uma coisa esquelética, com pele pegajosa e cinzenta, seus ossos protuberantes, seus músculos retorcidos, seus olhos, grandes e escuros, sem pupilas, fixos em mim, uma fome primordial. Um mal antigo me encarava através do vidro. Tinha 6 dedos longos em cada mão, as garras afiadas raspando no metal da caminhonete, fazendo um som agoniante, um som que ecoa nos meus ouvidos até hoje, me perseguindo em meus sonhos. Ela se aproximava, centímetro por centímetro, seu corpo esguio e macabro. Eu acelerei com tudo o que tinha, virando o volante para os lados, fazendo zigue-zague na estrada de terra. A caminhonete chacoalhava violentamente, e com um guincho perturbador, um som que parecia vir do próprio inferno, a criatura se soltou, caindo de volta na estrada, desaparecendo na nuvem de poeira que levantamos, deixando apenas o vazio e o terror. Nós nunca mais paramos. Eu dirigi por horas, sem rumo, sem direção. O sol já estava se pondo, o medo nos consumindo, a garganta seca, o corpo tremendo em espasmos incontroláveis, a mente em frangalhos. Chegamos de volta à cidade, exaustos, sujos, completamente traumatizados, as imagens daquele lugar gravadas a ferro e fogo em nossas retinas. Ligamos para a empresa, reportamos o ocorrido, com as vozes tremendo, mal conseguindo pronunciar as palavras. Eles nos ouviram com uma estranha calma, e depois, com a voz séria do gerente, disseram que o rastreador do carro nunca se moveu, que a caminhonete permaneceu parada na agropecuária K durante todo o período que estivemos fora, por mais de 6 horas. Meu sangue gelou, um pavor indizível me atingiu. Nós éramos loucos, 2 homens enlouquecendo juntos. Ou aquele lugar era o próprio inferno, um portal para outra dimensão, um poço de maldade pura. Eu não conseguia dormir, nem Elcio. As imagens se repetiam em um loop infinito, os sussurros, o ar gelado, a piscina macabra, a criatura com seus 6 dedos. Tudo se misturava em um pesadelo acordado. Na manhã seguinte, meu celular tocou, uma mensagem de um número desconhecido, apenas uma foto. Era eu dormindo na minha própria cama, a foto tirada de cima, um ângulo impossível, eu encolhido no colchão, minha expressão de puro terror estampada no rosto, os olhos fechados com força, mas o medo transbordando da minha face. A mensagem abaixo dizia, com letras digitadas, frias, impessoais, vazias de qualquer emoção: o sinal está excelente. Eu pedi demissão no mesmo dia. Não há dinheiro que pague o que eu vi,
o que eu vivi. As pegadas de barro, úmidas, escuras, mas com uma clareza terrível, riscaram o piso polido, quase espelhado, do meu apartamento no quinto andar. Um arrepio frio, daqueles que travam a respiração e congelam o sangue nas veias, subiu pela espinha, um presságio gélido e inegável. Ela me encontrou. Não havia mais dúvidas, nem racionalizações possíveis. Ela, a coisa, a noiva. Ela me encontrou. Meu nome é Marcos e o ano, acredite se quiser, era 2024, bem no meio do mês de julho. Eu estava cumprindo minha última corrida de entregas daquele dia exaustivo, já pela madrugada, avançando pelas estradas vicinais da Serra Gaúcha. Aquelas vias estreitas, tortuosas, quase esquecidas, que cortam a paisagem montanhosa. A neblina, ou como os locais chamam, a cerração, era tão densa que parecia uma parede branca, grossa e impenetrável, erguida bem à minha frente, engolindo a luz dos faróis e transformando o mundo em um vazio opaco. Eu mal conseguia enxergar 1 metro, talvez 1,5 metros, à frente do capô enferrujado da velha caminhonete. O motor, um diesel teimoso, roncava com um som grave, monótono, uma companhia mecânica no silêncio pesado e opressor daquela madrugada sem estrelas, sem lua. Eu estava além do cansaço, as pálpebras pesadas, ardendo. Minha única vontade era terminar logo, entregar o último pacote e ir para casa, para a segurança do meu colchão, para a rotina aborrecida, para a vida normal. Foi então, em meio àquela cortina de algodão úmido, que a vi. Uma silhueta, pálida, quase etérea. Ela se materializou do nada, sem aviso, sem som, no meio da estrada. Eu friei, bruscamente. As rodas cantaram no asfalto úmido, um guincho agudo que perfurou o silêncio. Meu corpo foi lançado para a frente, preso apenas pelo cinto. O corpo dela parecia frágil, esguio, envolto numa camisola branca, um tecido ralo, sujo de terra, de barro seco e talvez algo mais escuro, um tom avermelhado que a penumbra e a neblina gentilmente escondiam da minha visão imediata. Ela não fez um movimento sequer, apenas ficou ali, parada, imóvel, no centro da minha trajetória, com o que parecia ser um embrulho nos braços, pressionado contra o peito. Uma boneca, um bebê, algo. Eu parei a caminhonete. O motor morreu. Um silêncio súbito e ensurdecedor tomou conta de tudo, amplificado pela neblina. Escutei. Nada. O vento sussurrava. Pensei em seguir, em dar meia volta, em fugir daquela visão inusitada, daquele encontro improvável e perturbador. Pensei em ajudar, em oferecer carona, em perguntar se ela precisava de algo. Meu coração batia forte, um tambor descompassado e alto no meu peito. Uma sensação estranha me dominou, um pressentimento visceral de que algo muito, muito errado estava acontecendo, uma intuição primária de perigo iminente. Mas era uma mulher, sozinha, no meio do nada, sob aquela neblina cortante que parecia sugar o calor do corpo. A cabeça girava. Eu decidi descer. Ao me aproximar, o frio da serra, aquele frio úmido que entra pelos ossos, não era o único que me atingia, que me corroía. Um odor nauseabundo, doce, enjoativo e metálico, invadiu minhas narinas, me forçando a prender a respiração. O cheiro inconfundível de sangue fresco, um aroma pesado, espesso, quase palpável, que parecia pairar no ar como uma nuvem invisível de morte e decomposição. Ela não tinha sapatos. Seus pés, ou o que restava deles, estavam desfigurados, roxos, inchados a um ponto grotesco, com feridas abertas, chagas profundas que pareciam ter sido causadas por uma longa caminhada descalça sobre pedras afiadas, cacos de vidro, espinhos. Uma agonia visível. Seus olhos, fundos, vazios, sem vida, me fitavam sem piscar, penetrando a névoa, a minha alma. A pele, de um branco doentio, quase cadavérico, parecia transparente, revelando as veias azuis por baixo. Ela estendeu o embrulho para mim, lentamente, com uma paciência macabra. Meu filho, sussurrou ela, com uma voz áspera, seca,
Um lamento quase inaudível, um murmúrio frágil que o vento gelado, que começava a soprar com mais intensidade, parecia carregar para longe, para o abismo da noite. A névoa se fechava, se adensava, se enrolava ao nosso redor como um sudário vivo, me sufocando, me isolando do resto do mundo, de qualquer resquício de sanidade. Eu me inclinei, hesitante, com uma curiosidade mórbida e um medo crescente, para ver o que havia dentro daquele tecido sujo, manchado. E o que vi? Ah, o que vi! A imagem ainda me persegue, com uma clareza cruel, em todos os meus sonhos, em todos os meus pesadelos. Não era um bebê. Não era uma boneca. Era um amontoado disforme de carne crua, dilacerada, úmida, com pedaços de ossos expostos, brancos e afiados, incrustados na massa sanguinolenta, pegajosa. E algumas pedras. Pedras escuras, polidas pelo tempo, misturadas àquela substância pútrida. O cheiro tornou-se insuportável, um ataque violento aos meus sentidos, fazendo meu estômago revirar com força, ameaçando-me fazer vomitar ali mesmo. O horror me paralisou, me congelou no lugar, transformando cada músculo em chumbo. Eu dei um passo para trás. Mais um. Tropeçando nas minhas próprias pernas, quase caindo. O embrulho era um fardo macabro, uma oferenda do inferno. Eu corri. Não pensei. Apenas corri. Corri de volta para a caminhonete, sentindo o pânico mais puro, mais selvagem, tomar conta de cada célula do meu corpo, transformando a razão em instinto de sobrevivência. A chave tremia tanto nas minhas mãos suadas que quase a deixei cair na escuridão. O motor, milagrosamente, pegou de primeira, um rugido salvador. Eu joguei a marcha e pisei fundo no acelerador, sem olhar para trás, a adrenalina pulsando em minhas veias. Eu precisava sair dali. Rápido. Muito rápido. A visão daqueles olhos vazios, daquela carne putrefata, daquele cheiro grudento de morte. Pelo retrovisor embaçado, ainda que a velocidade fosse alta, vi a silhueta dela. Pequena, distante. Mas ela estava me seguindo. Não correndo, não tropeçando, não se arrastando, mas deslizando, flutuando, sobre a estrada, com uma velocidade sobrenatural que desafiava qualquer lógica, qualquer lei da física que eu conhecia. Seus pés mutilados não tocavam o chão. A camisola branca esvoaçava como um sudário macuoso, um fantasma errante na neblina espessa. Ela estava cada vez mais perto. O corpo dela parecia leve, sem peso, impulsionado por uma força invisível e malevolente. Eu não conseguia, de forma alguma, acreditar no que meus olhos viam. Era um pesadelo real, muito real. Eu desviei bruscamente em uma curva fechada, jogando a caminhonete para o lado, tentando despistá-la, tentando me livrar da perseguição impossível. Continuei acelerando, o coração martelando, batendo descontroladamente no peito, até que a figura, finalmente, sumiu na névoa densa, pesada, inóspita, atrás de mim. Cheguei em casa, exausto, trêmulo, pálido, a boca seca, o corpo suado e frio ao mesmo tempo. A história que eu tinha para contar, para mim mesmo, para qualquer um, era simplesmente inacreditável. Insana. No dia seguinte, ainda sob o choque, com o corpo dolorido pela tensão, procurei seu Valdir, um antigo morador da região, um homem sábio, ou pelo menos, um homem que conhecia todas as lendas e contos daquelas terras. Ele me ouviu com uma seriedade sombria, sem fazer perguntas, apenas balançando a cabeça lentamente, compreensivo. "Ah, meu filho", disse ele, com a voz rouca, quase um sussurro, "você encontrou a noiva do paço." Ele me contou a história. Nos anos 50, no século passado, uma jovem, ainda muito nova, foi expulsa de casa, grávida, sem rumo, completamente desamparada pela família e pela sociedade. Ela tentou atravessar o paço na serra, sob uma neblina terrível, daquelas que não se vê um palmo à frente, mas sucumbiu ao frio intenso, morrendo ali, congelada, sozinha, completamente sozinha, com seu bebê natimorto nos braços, uma tragédia tripla na solidão da montanha. A lenda dizia que seu espírito vagava, inquieto, atormentado, oferecendo o filho, aquela criatura macabra, a quem passasse por ali,
na estrada do passo, na madrugada. Quem aceitasse o embrulho, quem se compadecesse de sua dor, tomava o lugar dela, condenado a vagar eternamente, na neblina, com seu fardo de carne e pedra. Eu não aceitei. Graças a Deus, eu não aceitei, pensei, um calafrio percorrendo meu corpo. Passei as semanas seguintes tentando esquecer o rosto, os pés, o cheiro, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de um delírio, uma alucinação causada pelo cansaço extremo e pela neblina traiçoeira da serra. Mas o medo permaneceu. Constante, pulsante. Uma presença fria e invisível. Eu verificava as portas, as janelas do meu apartamento, 1, 2, 3, 4, 5 andares acima do chão, várias e várias vezes antes de dormir. Olhava por cima do ombro a todo momento. Dormia com a luz acesa, com o abajur ligado, qualquer fonte de luz que pudesse afastar as sombras. Uma noite, dias ou semanas depois, voltei para casa, depois de um dia de trabalho maçante. Exausto, abri a porta do apartamento e, ao entrar na sala, no 5º andar, tive um choque. Um choque elétrico que paralisou cada nervo do meu corpo. No chão da sala, um piso claro, quase branco, que eu havia limpado pela manhã, marcadas no piso, estavam ali, inconfundíveis, claras, escuras, as pegadas de barro úmidas. As mesmas marcas. O mesmo padrão de sujeira. O mesmo tamanho. Aquelas pegadas não poderiam estar ali. Não havia como. Meu coração saltou para a garganta, batendo como um pássaro enjaulado, desesperado. Eu segui as pegadas, tremendo, cada passo um suplício, até meu quarto. Sobre minha mesa de cabeceira, ao lado da cama, no exato lugar onde eu sempre deixava meu celular, havia uma pedra. Uma única pedra de basalto. Escura, lisa, pesada, com a umidade ainda fresca, o orvalho gelado do sereno da serra. Ela estava ali, esperando. O cheiro de couro podre nunca mais saiu de mim, nem os passos arrastados no silêncio da noite, uma trilha sonora macabra que ecoa na minha mente, na minha alma. Meu nome é André, e o que vivi naquela ponte, sobre o ribeirão do inferno, em Teodoro Sampaio, interior de São Paulo, numa noite de inverno de 2015, me persegue até hoje, um fardo pesado que carrego a cada respirar, a cada fechar de olhos. Eu estava a caminho do sítio do meu tio, que havia falecido semanas antes, um lugar que ele chamava de seu pedaço de paraíso, mas que para mim sempre pareceu um antro de segredos esquecidos e promessas não cumpridas. A viagem já era longa, umas boas 4 horas de estrada, e o cansaço começava a pesar nas minhas pálpebras, uma névoa densa que ameaçava roubar minha concentração. A intenção era passar a noite lá, fazer a avaliação da propriedade pela manhã e voltar antes que a noite seguinte engolisse a paisagem novamente. Eu dirigia a minha velha caminhonete, uma picape de motor robusto e lataria resistente que me acompanhava há quase 10 anos, enfrentando todo tipo de terreno e intempérie. O rádio, sempre meu companheiro fiel em viagens longas, teimava em não sintonizar nada, apenas o chiado irritante da estática, um ruído branco que parecia anunciar a ausência de qualquer vida ali por perto. A estrada, mal sinalizada e pouco movimentada, serpenteava por entre árvores gigantescas, cujas copas escuras formavam um túnel sombrio sobre o asfalto. A noite já tinha caído por completo, e a lua, uma lasca fina e pálida, mal conseguia furar a cortina de nuvens pesadas que se acumulavam no horizonte. A neblina rasteira, típica da região em noites frias, começava a se formar, transformando a paisagem ao redor em um borrão cinzento e indistinto, aumentando a sensação de isolamento, de estar à deriva em um mar de escuridão. Eu senti um arrepio na espinha, um pressentimento estranho, como se o ar estivesse carregado de algo invisível, algo que esperava. Uma sensação de que não estava sozinho, mesmo sabendo que não havia uma alma viva por quilômetros. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração, fortes e rápidas, reverberando nos meus ouvidos. Foi exatamente sobre a ponte, bem no meio dela, que a caminhonete tossiu. Não foi um engasgo qualquer, foi um urro fraco,
Um gemido agônico do motor que, em seguida, silenciou por completo, abruptamente. Uma, duas vezes. Engasgou. Morreu. Tudo ficou escuro, repentinamente, como se alguém tivesse desligado o mundo ao meu redor. As luzes do painel se apagaram, os faróis se extinguiram, mergulhando-me em uma escuridão total e sufocante. Eu parei. Escutei. Nada. Apenas o som do vento, um lamento frio e solitário que parecia vir das profundezas do ribeirão, correndo muitos metros abaixo de mim, um som que gelava os ossos. Tentei ligar o carro, a chave girando impotente na ignição, sem qualquer resposta do motor, antes tão confiável, agora uma carcaça muda e inerte. Minhas mãos, antes firmes no volante, começaram a tremer incontrolavelmente, um calafrio percorrendo cada fibra do meu corpo. Um frio úmido, diferente do frio normal da noite, começou a se infiltrar pelas frestas da janela, um frio que parecia carregar consigo um peso, uma presença. Era um frio que não vinha do tempo, mas de algo mais sinistro. Fiquei ali, preso no meio da ponte, a quilômetros de qualquer vilarejo, de qualquer sinal de vida. A escuridão era absoluta, densa, parecia ter engolido as árvores, o rio e até mesmo a estrada atrás e à frente. Eu saquei o celular do bolso, a tela acendendo brevemente, revelando a ausência total de sinal. Meu coração batia no peito como um tambor de guerra, forte e incessante. Minhas mãos suavam frio, um calafrio percorrendo a espinha, um pressentimento cada vez mais forte de que algo estava terrivelmente errado, que aquela pane não era apenas um acidente. Foi então que senti um cheiro. De couro podre, de carne seca, de algo antigo e morto que se recusava a ir embora, que se agarrava à vida com uma teimosia repugnante. Era fraco a princípio, um sopro, quase imperceptível, mas se intensificava a cada batida do meu coração, a cada respiração superficial que eu ousava tomar. Olhei para o retrovisor. A escuridão era total. Para os lados, nada além do breu. Mas o cheiro, ele estava ali, perto. Eu puxei o freio de mão com uma força desnecessária, segurei o volante com as duas mãos, apertando-o até os nós dos meus dedos ficarem brancos. Esperei. A respiração presa na garganta, os olhos arregalados, tentando enxergar através da escuridão impenetrável. Um vulto, alto, esguio, distorcido. Ele surgiu do nada, materializando-se do breu que envolvia a margem do ribeirão, a uns 30 metros da frente da caminhonete. Parou na beira da ponte, como uma estátua sombria, um guardião silencioso e aterrorizante. Eu não conseguia distinguir os detalhes àquela distância, mas a silhueta, alongada e antinatural, era inconfundível, causando um arrepio que percorreu meu corpo da cabeça aos pés. Minha respiração travou na garganta, meus pulmões se recusando a inspirar. O cheiro de couro podre ficou insuportável, invadindo a cabine do carro, impregnando minhas narinas, meus pulmões, minha mente. Eu quis gritar, chamar por ajuda, mas nenhum som saiu da minha garganta, apenas um gemido abafado, um chiado. O vulto começou a se mover. Lento. Arrastado. Em minha direção. Um movimento que não era humano. Uma cadência macabra que me gelava até a alma. Eu vi. Era humanoide, sim, mas desumano em cada fibra de sua existência. Tinha a pele como um pergaminho velho e esticado, ressecado pelo tempo, pela privação, pela morte. Uma pele que parecia papel, frágil e quebradiça, mas que irradiava uma aura de resistência maligna. Não tinha nariz, apenas duas perfurações escuras e profundas no lugar, como buracos feitos por vermes na carne apodrecida. Os dentes, amarelados e pontudos, estavam expostos num sorriso permanente e macabro, uma visão que me assombraria para sempre. Os olhos, leitosos, opacos, brilhavam com uma luz interna e doentia, um reflexo pálido da pouca lua que conseguia filtrar-se pela neblina, fixos em mim, me perfurando com uma intensidade que parecia sugar minha própria vida. Era o corpo seco. A criatura dos contos de criança, das lendas sussurradas ao pé do ouvido, mas que jamais imaginei ser real. Ele andava,
O som de seus pés arrastando no asfalto molhado era como lixa na minha alma, um som úmido e rasgante que eu nunca, jamais esqueceria. Ele se aproximou da caminhonete, parou ao lado da porta do motorista, a poucos centímetros de mim, a apenas uma fina camada de vidro nos separando. Eu me encolhi contra o banco, tentando me tornar invisível, tentando desaparecer. Mas ele me viu. Os olhos leitosos fixos em mim, em um olhar que parecia penetrar minha alma, ver meus medos mais profundos, meus segredos mais sombrios. Ele levantou uma das mãos, dedos longos e finos, como galhos secos, unhas grossas e escuras, sujas de terra e algo mais. Bateu na janela, um som oco e aterrorizante, como se batesse em um caixão vazio. Ele queria entrar. Eu podia sentir o hálito frio e fétido pela fresta da porta, um cheiro de sepulcro que me causava náuseas, que queimava minhas narinas. Ele começou a arranhar a lataria, um rangido metálico agudo e estridente que me fez estremecer violentamente, como se garras de metal estivessem rasgando minha própria carne. Não era um arranhão de animal, era deliberado, forte, cheio de uma intenção malevolente. Ele queria me alcançar, queria me arrastar para fora. O corpo seco, murmúrios ininteligíveis saindo de sua boca desfigurada, uma cacofonia de sons guturais e sibilantes. Sussurrava algo sobre o frio, sobre a terra que o rejeitava, sobre a solidão infinita que o consumia. Suas palavras eram um emaranhado de sons agudos e graves, sem sentido, mas cheias de uma agonia palpável, de um desespero que me gelava o sangue. Ele tentou forçar a maçaneta da porta, o metal rangendo sob a pressão de sua força sobrenatural. A caminhonete balançava de um lado para o outro, como um barco em meio a uma tempestade. Então, ele subiu. Primeiro no capô, com um baque pesado, depois, com movimentos ágeis e estranhos, para o teto da caminhonete. Eu senti o peso, os arranhões no metal do teto, os sussurros agora vindo de cima, mais altos, mais desesperados, mais próximos da minha cabeça. Eu fechei os olhos com força, apertando-os até enxergar estrelas. Rezei, implorei por ajuda, por um milagre, por qualquer coisa que me tirasse daquela situação. A cada segundo, sentia que o teto cederia, que ele me alcançaria, que suas garras me arrastariam para fora, para a escuridão, para o frio, que eu seria mais um a secar, a apodrecer, preso entre o mundo e o inferno, rejeitado por ambos, esquecido por todos. Minha mente gritava, um berro mudo de pavor. Meus ossos doíam de tanto medo, uma dor lancinante que parecia rasgar meu corpo por dentro. Num último e desesperado impulso, num fiapo de esperança que surgia do mais profundo desespero, girei a chave novamente, com toda a força que me restava. Um milagre. Um ronco fraco, depois um urro. O motor roncou. Fraco a princípio, mas roncou. Eu acelerei. O carro guinchou na largada, jogando o corpo seco do teto com um baque surdo e pesado, um som que fez a caminhonete vibrar. Olhei pelo retrovisor por um segundo. Ele estava de pé, na ponte, as costas arqueadas, os braços esticados para mim, em um gesto de desespero e raiva. Os olhos leitosos ainda fixos, me seguindo, me condenando. Eu não olhei para trás, só dirigi. Dirigi sem rumo, para longe daquele lugar, para longe daquele cheiro nauseabundo, para longe daquela coisa que desafiava a natureza e a vida. Dirigi a noite toda, sem parar, sem olhar para os lados, sem me importar com o destino, apenas com a fuga. Dirigi até o dia clarear, até encontrar os primeiros sinais de vida, as primeiras luzes de casas distantes, as primeiras pessoas na estrada. O mecânico, um senhor de cabelos brancos, rosto marcado pelo sol e pelo tempo, e um olhar cansado que parecia ter visto demais, ouviu minha história em silêncio. Deu-me um café forte, quente, que eu mal consegui segurar com as mãos trêmulas. No final, apenas balançou a cabeça lentamente, dizendo que ali era assim mesmo. Que o ribeirão do inferno tinha seu nome por um motivo, que a região era pródiga em histórias como a minha, que aquelas eram almas de gente tão ruim, mas tão ruim em vida, que nem a terra as aceitava para o descanso eterno, nem o inferno as queria em suas profundezas. Ficavam vagando, secando, presas entre os mundos,
condenadas a uma existência eterna de agonia e solidão. Corpos secos, ele disse, um sussurro grave que confirmou meus piores pesadelos. Vendi o sítio no mesmo mês, por qualquer valor que me dessem. Vendi a caminhonete, não conseguia mais entrar nela. O cheiro de couro podre parecia impregnado no estofamento e cada arranhão na lataria era uma lembrança viva daquela noite. Mas o cheiro de couro podre, de morte antiga, de algo que apodreceu por eras, ele ainda me persegue, entrando nas minhas narinas nos momentos mais inesperados, me sufocando. E às vezes, na quietude da noite, quando as luzes se apagam e o mundo silencia, ouço passos arrastados, lentos, pesados, do lado de fora da minha casa. Passos que não são humanos. Passos que me lembram da ponte. Passos que me lembram do corpo seco. As tábuas de madeira da varanda estavam estraçalhadas, algumas penduradas por um único prego retorcido, o cheiro de terra molhada misturado a algo pútrido, quase metálico, impregnava o ar pesado daquela manhã de garoa fina. Era uma tarde quente, daquelas que o sol castiga sem piedade a pele, queimando o topo da cabeça e fazendo o suor escorrer em rios salgados pela testa, descendo até os olhos, ardendo. Eu estava no meio do milharal, com as plantas já bem altas, verdes vibrantes, quase da altura de um homem feito, fazendo minhas anotações, verificando a saúde das espigas, sentindo o ar abafado e denso que pairava entre as fileiras apertadas. De repente, um som. Uma voz feminina, suave, um lamento quase inaudível vindo de algum ponto mais profundo do milharal. Eu parei. Escutei. Socorro, ela disse, com a voz embargada, um fio de desespero que me atingiu em cheio. Meu coração disparou, uma preocupação genuína me impulsionou. Alguém estava ferido, perdido, precisava de ajuda. Eu não pensei duas vezes, corri na direção do som, desviando das hastes grossas do milho, empurrando as folhas largas e ásperas que arranhavam meus braços e rosto. A voz respondeu, mais perto agora, mas com uma estranha modulação. Socorro, Lucas, ela repetiu, meu nome. Um arrepio subiu pela minha espinha, gélido, apesar do calor infernal. Aquela voz, antes tão humana, começava a soar diferente, um timbre ligeiramente mecânico, como se estivesse sendo processada por uma máquina antiga, algo fora do lugar, algo completamente errado. A voz me chamou novamente. Lucas, Lucas, venha aqui. Ela sussurrava, um eco distorcido da minha própria mente, uma versão pervertida do que eu esperava ouvir. Eu me forcei a continuar, minha respiração já ofegante, o suor frio escorrendo pela nuca, minhas mãos úmidas e trêmulas. Uma mão pálida, quase translúcida, com dedos longos e finos, de uma palidez doentia, quase cadavérica, estava agarrada a um pé de milho, escondida parcialmente entre as folhas. Não havia corpo, apenas a mão, movendo-se de forma inquietante, como se buscasse apoio, ou talvez, como se me chamasse, me convidando para um abraço final. O cheiro de podridão ficou mais forte, misturando-se ao dulçor do milho, um contraste nauseabundo que embrulhava meu estômago. Eu gritei. Não foi um grito de raiva, nem de susto, mas um grito puro de terror, um som gutural que rasgou a garganta. Eu não contei a ninguém no dia. Tentei me convencer de que havia sido uma alucinação, o calor excessivo, o cansaço, a solidão do campo, qualquer explicação racional para afastar o medo que se instalara em meu peito como um parasita, corroendo minha tranquilidade. Mas os dias que se seguiram foram torturantes. Cada sombra, cada barulho no milharal, cada sussurro do vento me fazia saltar, me fazia lembrar daquela mão, daquela voz robótica que chamava meu nome. Uma semana depois, eu estava no barracão de máquinas, ajudando Zé, um dos funcionários mais antigos da fazenda, a consertar um dos tratores. O barulho das ferramentas, o cheiro de graxa e óleo, a sensação de trabalho manual, tudo isso me dava uma falsa sensação de normalidade, uma âncora na realidade. Foi então que eu ouvi a voz, distante, vinda do fundo do barracão, da parte mais escura, onde ficavam os implementos mais antigos, cobertos por lonas empoeiradas. Lucas, venha, preciso de ajuda, ela disse, e dessa vez era a voz de um homem velho, rouca, quase um gemido,
mas eu reconheci a estranha modulação, o timbre artificial. Zé me olhou, curioso. Aconteceu algo, guri? Ele perguntou, com a calma típica de quem não percebeu nada, de quem estava acostumado com os sons da fazenda, com os ruídos do trabalho. Eu não conseguia falar, apenas apontei para o fundo do barracão, os olhos arregalados de pavor. Zé seguiu meu olhar, mas não havia nada. O silêncio reinou por um segundo, que pareceu uma eternidade. Então, a voz voltou, mais perto, mais alta, agora a voz de uma criança chorando, desesperada. Zé parou de cantarolar, sua expressão mudou. Seus olhos se arregalaram levemente, um brilho de reconhecimento, ou talvez de temor, passou por eles. Ele me pegou pelo braço, sua mão forte e calejada apertando com firmeza. Venha, Lucas, vamos sair daqui, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro, mas com uma autoridade que me fez obedecer sem questionar. Naquele mesmo dia, no final da tarde, meu tio e Zé me sentaram na mesa da cozinha, o cheiro de café fresco e bolo de fubá tentando trazer alguma normalidade ao ambiente pesado. Eles me contaram. Contaram sobre o imitador, uma criatura, uma coisa que vivia nas matas que cercavam as fazendas da região. Eles falaram com uma seriedade sombria, sem um pingo de superstição boba, mas com a sabedoria e o temor de quem conhecia a verdade daquela terra. Zé me olhava nos olhos, sua voz grave. Ele te marcou, Lucas. Ele sabe seu nome agora. Tome cuidado. A cada palavra, um frio mais intenso me envolvia, um medo visceral que não era mais de uma alucinação, mas de uma realidade cruel e inexplicável. As noites se tornaram um inferno. Eu mal pregava os olhos, cada ranger de galho, cada uivo distante do vento, cada sombra dançante na janela do meu quarto me fazia pensar que ele estava lá, observando, esperando, chamando. A fazenda, antes um lugar de aprendizado e tranquilidade, transformou-se em uma prisão de terror. Cada passo um desafio, cada silêncio um prenúncio. Eu evitava o milharal, o barracão, as bordas da mata. O encontro final aconteceu em uma noite chuvosa, uma tempestade que caía com fúria sobre a região, trovões ribombando no céu escuro, relâmpagos cortando a escuridão, iluminando a paisagem por frações de segundos, e a chuva. A chuva batia com força nas telhas, nas janelas, lavando a terra, mas não o medo que habitava em mim. Estávamos todos na casa principal, meu tio, minha tia, Zé e eu. Estávamos sentados na sala, conversando sobre amenidades, tentando afastar a tensão que pairava no ar, embora ninguém mencionasse o imitador diretamente. De repente, batidas fortes na porta da frente. 3 batidas ritmadas, pesadas. Zé, que estava mais próximo da porta, se levantou, pronto para atender. Então, uma voz. A voz de Zé. Olá. Sou eu, Zé. Meu coração parou. Zé, o verdadeiro Zé, estava parado ao meu lado, os olhos arregalados, o rosto pálido, branco como a neve, fixo na porta. Minha tia soltou um pequeno grito abafado. Meu tio levou a mão à boca, todos congelados pelo terror daquele momento, pela impossibilidade do que estava acontecendo. A voz falsa de Zé repetiu: abram, por favor, a chuva está forte. O verdadeiro Zé, ainda imóvel, fez um sinal negativo com a cabeça para meu tio. Seus lábios formavam um não silencioso, mas compreendido. A criatura na porta percebeu que fora descoberta. Então, os sons começaram. Batidas violentas na varanda, na porta, arranhões estrondosos que rasgavam a madeira, sons de algo pesado se chocando contra as paredes, de madeira estalando, cedendo sob uma força monstruosa. A casa tremeu, a luz piscou, o terror se instalou em cada fibra do meu ser. Eu me encolhi, cobrindo os ouvidos, desejando que tudo acabasse, que eu pudesse acordar daquele pesadelo. Os sons duraram o que pareceu uma eternidade, mas devem ter sido apenas alguns minutos. Depois, o silêncio, um silêncio pesado, opressor, mais aterrorizante do que o próprio barulho. Esperamos até o amanhecer, até a primeira luz fraca do sol espreitar por entre as nuvens pesadas. Meu tio, com uma espingarda nas mãos, e Zé, com um facão, foram os primeiros a ir até a varanda. Eu os segui,
Meu corpo tremendo incontrolavelmente, o medo ainda fresco, pulsando em minhas veias. A visão da varanda destruída, das marcas de garras na porta, confirmou tudo. Ele esteve ali. Ele tentou nos pegar. Naquele mesmo dia, arrumei minhas malas, sem conseguir comer, sem conseguir falar direito. Eu não conseguia mais ficar ali, nem um segundo a mais. O milharal, a fazenda, o ar, tudo parecia contaminado pela presença daquela criatura. Meu estágio foi interrompido. Meu futuro na agronomia, incerto. A única certeza que eu tinha era que nunca mais seria o mesmo, nunca mais veria um milharal com os mesmos olhos, nunca mais ouviria um chamado de ajuda sem me perguntar quem realmente está lamento, quem realmente está lá. Eu não olho para trás, eu não consigo. Eu apenas vou embora, o trauma me perseguindo, o eco da voz chamando meu nome ainda ressoando em minha mente.